Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu chamo esse vídeo aqui de presságios da volta da esquerda. Só os presságios. Dizem que antes de uma grande tempestade vem uma brisa, um silêncio ensurdecedor. Isso é um presságio de algo ruim que está vindo. Da mesma maneira, só o fato do perigo, a chance real da volta do Lula no próximo dia 30, já está trazendo vários efeitos, vários sinais na nossa sociedade que pode ser observado para quem realmente está desperto. A dica do nosso querido irmão Alexandre dos Santos Silva, mais uma vez, fica um agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Ela não deixa sombra de dúvida. Está na UOL e diz o seguinte, ó: atropelamentos contra assaltantes se multiplicam. Prática pode ser punida. 6/10/2022. Você sabe que aqui no Brasil nós não podemos nos defender. Por mais que você seja um cidadão de bem, tenha uma conduta exemplar, não deva nada a qualquer autoridade, você seja um homem verdadeiramente ficha limpa, não interessa isso. O Estado vê você como um perigo, um incompetente e não te permite o direito de você se defender legalmente. Eles dizem que não, mas é possível sim, isso é conversa. Mas a verdade é que essas formas que eles dizem que é impossível, a maioria do cidadão comum não consegue ter acesso. E a ideia é justamente essa, dificultar. O presidente Bolsonaro tentou de várias formas criar decretos, mas vem o STF, derruba, e é um tabu muito grande para se vencer aqui no Brasil, porque o próprio Lula bate no peito dizendo que criou o Estatuto do Desarmamento, contra a vontade inclusive popular, que na época votou contra isso. Embora não tivesse naquela época redes sociais, só tivesse a mídia manipulando o tempo todo e 24 horas por dia fazendo campanha de desarmamento, mesmo assim as pessoas disseram não, nós queremos ter o direito de se defender. Muito bem, o PT, que não é nada democrático, passou por cima da vontade popular e criou sim o Estatuto do Desarmamento, tornando impossível a pessoa se defender. Então, literalmente, com as mãos amarradas, o cidadão, ao se deparar com a situação, ao chegar em casa e ver sua filha, sua esposa, sua mãe idosa, seu pai idoso sendo assaltado, contra 2, 3 marginais, a única arma que o cara tem é o carro. Patrimônio que aqui no Brasil custa os olhos da cara, um rins literalmente. A maioria compra em 48, 60 meses, 72 meses em cartas de crédito, paga adiantado para receber depois. Hoje, se você financiar um carro de 40 mil reais, você vai pagar 76 mil nele, quase o dobro. Apesar de tudo isso, o cidadão, para defender a sua família, ainda tem coragem de jogar o carro em cima do bandido, que geralmente está de moto, destruindo inclusive o seu patrimônio. É óbvio que uma coisa que é tão difícil de ter, ninguém vai destruir assim, simplesmente porque gosta de passar por cima de bandido. Mas mesmo assim, só por esse presságio da volta da esquerda, o assunto já está sendo debatido e querem criminalizar essa ação. Se o cidadão continuar fazendo isso, agora não importa que esteja sendo assaltado, por ele ter atentado contra a vida do pobre bandido, vítima da sociedade, esse cidadão opressor merece ir para a cadeia. Veja como é que as coisas começam. A matéria está aqui na UOL e diz o seguinte: o caso de uma mulher que atropelou 2 homens que tentavam assaltar o marido dela em Santos, São Paulo, no último sábado, dia 1º de outubro de 2022, é mais um dentre muitos relatos recentes de automóveis usados como arma contra suspeitos de crime. Em julho, outro motorista atropelou suspeito de assalto na região dos Jardins. Vê, para aqui, meu irmão. Preste atenção na manipulação. Suspeito. O cara está sendo filmado, apontando uma arma, ameaçando, muitas vezes até agredindo a pessoa, e ele é suspeito na visão da mídia. Eu sei que ninguém é culpado até que o juiz bata um martelo, mas quando é com outros desafetos da mídia, eles já tratam como criminosos, ou não. Agora, nesse caso aqui, como a ideia é de manipular, suspeitos, ou seja, não está provado e o cara agiu contra os coitadinhos. A ideia que é para ser passada é essa. É por isso que eu tenho reforçado aqui que agora não se trata mais de apoiar o Bolsonaro. O Bolsonaro não presta, tanto é que chegamos a esse ponto. Mas entre ele e Lula não tem o que se falar. Votar no Bolsonaro hoje é livrar o Brasil de um mal maior. É simples assim. Eu estou fazendo de tudo que eu possa aqui para conscientizar os nossos inscritos, você, meu querido irmão, para que você não vote em branco, para que você não anule o seu voto, para que você salve o Brasil de uma mão muito mais agressiva, muito mais feroz, que não respeita a tua forma de pensar, não respeita a tua família. Vê a única serventia em você em pagar imposto para manter os ricos. É só isso que eles pensam. Tem outro que não fez um bom governo. É fato, mas pelo menos respeita o direito de você se defender, prova que não quer te oprimir, tem tentado facilitar isso e ao mesmo tempo nunca falou em regular mídia social, muito pelo contrário, sempre defendeu. Ou seja, esse trabalho que eu estou fazendo aqui não seria possível fazer em um governo do PT. Então isso é questão de lógica. Então, voltamos aqui para o caso. A mulher, indefesa,
contra bandidos perigosos, usa o carro para defender o próprio marido, que poderia perder não só o dinheiro, mas perder a vida na mão desses caras. Aí olha como a matéria coloca. Ó. Ela atropelou suspeitos, né, na capital paulista, e em dezembro do ano passado, outro condutor de automóvel utilizou o veículo para acertar um suspeito também de assalto, outro suspeito, outro inocente, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Então a ideia aqui já foi passada, né, já corta, aí tem uma propaganda. Vou colocar até as imagens para você ver, tá aí, ó. Presta atenção, ó, tá vendo? Ó, tem a matéria aí aqui, ponto. Isso aqui é feito propositalmente. A ideia que a mídia quer passar para você é que as pessoas jogaram muito Twist Metal ou Carmageddon e estão fazendo a mesma coisa com suspeitos. Elas não vai com a cara, né? Mais precisamente, passa uma pessoa, um morador da favela e as pessoas querem atropelar com seus carros. A ideia que é para passar é essa. A mídia sabe que por causa do corre-corre e até pela própria cultura, as pessoas não gostam muito de ler. A maioria dos brasileiros é leitor de título de matéria e no máximo vai 4 linhas, aqueles mais cientes. Então ela colocando isso aqui, né, no começo, ela já consegue passar a mensagem pro seu cérebro que as pessoas, de fato, estão fazendo como se fosse no GTA. Depois da publicidade é que a matéria continua, tá vendo? Tem logo 2 propagandas, você tá vendo aí. A elevada quantidade de ocorrências de atropelamentos com essas características levanta o debate sobre a legitimidade da justiça com as próprias mãos e os limites legais para esse comportamento. Então veja. Levanta esse debate entre quem? Entre a sociedade? Não. Levanta esse debate entre esquerdopatas, que vão ao judiciário, que vão ao parlamento, fazer força para inibir ainda mais qualquer direito de defesa do cidadão. O cidadão, para eles, quanto mais fraco, melhor. Quanto mais incapaz de se defender, melhor. Não importa a situação. O que você tem que fazer é desmaiar de medo ou se enfiar embaixo da cama, atrás do banco do carro, e não fazer mais nada além do que isso. Olha só, de acordo com o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, o nome do cara, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, já colocou que é mestre, então você já sabe que vai ter uma opinião, né, mais favorável a eles, porque o cara é mestre, e o nome do cara é Pantaleão, ele espanta até os leão, meu irmão. O Código Penal prevê o direito de legítima defesa a todos os cidadãos, mas sob determinadas condições, qualquer indivíduo pode usar moderadamente os meios necessários para afastar uma agressão injusta contra si próprio ou contra terceiros, desde que essa agressão esteja em pleno andamento ou prestes a acontecer, informa. O advogado, que também é professor das disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal, explica que a referida agressão não precisa ser apenas contra a integridade física de alguém, e sim qualquer ameaça de lesão contra interesses juridicamente protegidos, como o direito da propriedade. Então aqui parece, não, Davi, mas o cara tá só explicando, bem, isso aqui tá na lei, não tem como você se omitir, certo? Vamos mais para baixo. Pantaleão, porém, pondera que para configurar a legítima defesa, esta deve ser proporcional à gravidade da agressão. Então, peraí, por isso aqui que ele falou, você tem que adivinhar se o bandido só quer levar o seu bem, não é? Você tem que ter uma noção disso aqui, porque o bandido pode estar só bem intencionado ali. Aí você vai atropelar o cara numa situação dessa, que os nervos ficam totalmente acabados, a adrenalina sobe. Você ainda mesmo nessas condições tem que analisar bem a cena para não ser penalizado. O cidadão tem direito a usar meios suficientes e necessários para conter ou impedir a ameaça em curso ou iminente. A julgar pelo vídeo no caso de Santos, a motorista usou o carro que dirigia para este fim. Contudo, se ela perseguisse um ou mais suspeitos e o atropelasse pelas costas durante a fuga, o direito à legítima defesa, em tese, teria de ser anulado. Então eles vão lutar para isso aqui. O especialista lembra do caso envolvendo um empresário que, em agosto passado, na cidade de São Paulo, atirou a queima-roupa contra o suspeito já rendido no chão e sob a mira da arma de um policial, após supostamente roubar um relógio. Na ocasião, o suposto assaltante e o empresário foram presos. Então veja, sempre, o suposto assaltante. O empresário aqui já coloca como atirador, ele também não é um suposto atirador. Tem as imagens do cara fazendo o assalto, da polícia prendendo o cara, mas ele é suposto assaltante, certo? Esse caso de o camarada ser rendido, um policial tá lá, né, com um bandido sobre a arma, que já é estranho, porque não algemou? Mas vamos lá, né, vamos seguir a lógica deles. Isso é uma exceção. Em 99,9% dos casos, é muito difícil que isso aconteça. Quem já foi assaltado, passou por essa terrível situação, sabe disso. Você muitas vezes é tratado até como bandido, porque o delegado faz tanta pergunta, principalmente quando roubam dinheiro seu, e eu já tive isso aqui com um familiar meu, que eu mesmo disse, olha, deixa isso pra lá. Porque eles fazem tantas perguntas, te colocam de uma maneira, parece que você tá mentindo, tá querendo roubar o Estado. Ainda quando prendam um bandido, que foi o caso aqui, prenderam o bandido, eles não devolvem o dinheiro. Segundo a justiça, não, porque eles roubaram outras pessoas, a gente não sabe de quem é o dinheiro. Então você não tem o seu dinheiro devolvido. É assim que tá
a justiça hoje em dia. Eles ainda acham pouco e querem criar mais direito para bandido. Por quê? Porque isso aqui é um presságio da volta da esquerda. Uma situação como essa não configura legítima defesa. Alegar ter agido sob violenta emoção também não exclui a ilicitude. A regra vale para policiais que não têm licença para tirar a vida e devem agir estritamente dentro dos critérios que autorizam a legítima defesa. Quer dizer, se o policial muitas vezes está ali sozinho, se depara com uma situação dessa, ele ainda tem que pensar 1000 vezes antes de agir, mesmo que seja ele contra 3 ou 4, porque caso esses elementos não estejam armados, mas finjam estar e tal, e ele age, ele vai preso. Porque tá aqui claro, mesmo que ele esteja sob violenta emoção, ou seja, não importa o que os caras tenham feito, que tenham sido violentos e que tenham deixado o estado de nervo do cara, no fim, não interessa, ele tem que ser de aço e ele não pode agir. É isso aqui que tá escrito. Pantaleão conclui dizendo que ocorrências do tipo cabe à Polícia Civil investigar eventuais excessos cometidos sob o pretexto de legítima defesa, que posteriormente são relatados ao Ministério Público, que por sua vez pode ou não oferecer denúncia ao Poder Judiciário. A última palavra é sempre do Judiciário, que pode eventualmente condenar o autor de atropelamento por lesão corporal, tentativa de homicídio ou homicídio, se entender que houve abuso de direito à legítima defesa. Aí eles continuam, né, deixando claro para você que você tem que parar com isso, né, se Deus o livre acontecer essa situação. Eles mostram aqui outro advogado, Marco Fabrício Vieira, membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, destaca que atropelamento intencional, como nos casos descritos acima, não pode ser enquadrado como crime de trânsito. O Código de Trânsito brasileiro só regula casos de homicídio e lesão culposas quando o indivíduo age com negligência, imprudência ou imperícia, assumindo o risco de causar o acidente. Quando há claramente a intenção de causar o dano e não for constatada a legítima defesa, a conduta passa a ser considerada dolosa e passível das punições previstas no Código Penal. O professor de Gestão Pública, eles consultam outro profissional aqui, Rafael Alcadipani, pondera que a cultura do justiçamento é uma tradição brasileira decorrente de um cenário de altíssima criminalidade que não tem resposta efetiva do Estado. As ações como essa são um sintoma da grave crise. É aqui o que a gente já sabe. Não precisa chamar um professor para dizer isso aqui. Nós passamos por isso todos os dias. Ao contrário, esses professores não passam por isso. Porque eles não moram em bairros perigosos, eles não moram em periferia. É como se essa turma vivesse numa redoma, certo? A questão aqui, meus nobres e queridos irmãos, ela é muito simples. Quanto mais deputados, governadores e prefeitos, vereadores que seja, que tiver um viés de esquerda, mais esse tipo de assunto vai sendo debatido. Você que está desperto deve ter percebido que o que ficou em segundo plano aqui, como se não interessasse nada, como se não importasse, foi justamente o crime. O Estado não está mais, da forma como ele está montado, ele não está mais se interessando no perigo que você corre nessas ações, na quantidade de pessoas que perdem a vida em uma dessas ações. Só pra gente se basear também aqui em notícias e não em achismo, tem uma matéria aqui de 21/2/2022, né, que mostra que quanto mais as pessoas podem se defender, ganham o direito legal de comprarem a sua defesa, mais cidadão de bem deixa de ser vítima. Olha isso aqui, ó. Número de perdas de vida cai 7% no Brasil em 2021. É o menor da série histórica. O país teve 41,1 mil perdas violentas no ano passado, o menor número desde 2007, o ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1 é baseado em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Uma meta para comemorar que é muito maior os números, mas que fica claro que quanto mais avança as pautas conservadoras, não direitistas, direita e esquerda só serve para manipular, mas as pautas conservadoras, onde considera que cada cidadão de bem, que ganha o seu direito legal de se defender, ele se torna mais um agente público de segurança, fica comprovado isso através dos próprios números. E melhor, em uma matéria aqui do G1, da mídia podre, que não tem como negar os números. Quanto mais as pessoas podem se defender, menos vítimas elas são. É como se diz, quando o cordeiro sabe se defender, o lobo vai dormir com fome. Isso se aplica na prática, meu irmão. É fato. Então nós temos que entender, mais uma vez, que não se trata mais de eleger o Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro. Faz de conta que é um espírito que tá ali. Esquece o cara. Só coloca na tua cabeça que, infelizmente, a maioria nos colocou nessa situação polarizada, mas é a realidade atual. O que está do outro lado, o PT, é contra a moral, é contra a família, é contra os bons costumes. Trabalhe dia e noite porque é uma agenda não só do governo do PT, mas é um planejamento de governo, de controle social, que vê os valores cristãos como a pior coisa da humanidade, valores esses que precisam ser combatidos e até criminalizados. É uma agenda. É só olhar os outros países da América Latina
e até da Europa que se renderam a essas doutrinas. Preste muita atenção nisso, meus irmãos, porque é uma coisa muito séria. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas nós voltamos com mais um vídeo para você, se Deus quiser, mostrando os fatos e a realidade que infelizmente nos cercam. Deixa a tua opinião, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Fui!